tomando providências do governo federal, notadamente da parte de Minas e Energias. Cumprimento da mesa, portanto, o nobre representante de Mato Grosso. Concedo a palavra ao nobre deputado Marcheselli, procurador da Casa, e que, naturalmente, vai trazer à tribuna para o conhecimento da Casa uma matéria de importância para o seu partido e para o país. Muito obrigado. Eu espero que o ministro do Transporte, ministro da Cidade, ministro da Agricultura e o Ministério da Justiça estejam nos assistindo, seus assessores. Acabo de receber um comunicado do Movimento Nacional dos Caminhoneiros, assinado pelo amigo e presidente Nélio Botelho, comunicando toda a categoria do transporte brasileiro. Urgente. As notícias não são boas. Se você está com o caminhão vazio, não carregue. Se você está com o caminhão carregado, não viaje. O Ministério Público do Trabalho, aliado à Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, está anunciando de forma agressiva e ameaçadora o início, a partir de hoje, de maneira intensificada e em todas as rodovias do país, da rigorosa fiscalização e punições relativa às regras impostas pela Lei 12.619 deste ano, que fala sobre o tempo de direção e descanso. Ocorre que, para cumprir a lei, o transportador terá de ter um aumento mínimo no valor do frete, em média de 35%, para fazer jus à queda de produtividade, redução do número de viagens, motoristas auxiliares, despesa com estacionamento, além de outras, cujos aumentos no valores dos fretes o contratante da carga não tem como bancar. Embarcadores de carga de alguns pontos do país, no dia de hoje, já suspenderam seus carregamentos por total impossibilidade de reajustar os valores dos fretes. Isso significa dizer que a economia do país está comprometida. A situação é gravíssima e atinge diretamente a produção, exportação e importação. Segundo informações, os setores mais afetados são a siderurgia, mineração, agricultura, estoque regulador do governo, combustíveis, montadora de veículos, ceasas, materiais de construção, frigoríficos, enfim, a economia em um todo do Brasil. Para cumprir a lei, todos os combustíveis terão de aumentar significativamente de preço. Portanto, nesse momento, não somos nós, transportadores, os mais prejudicados com a lei, e sim a própria economia do país e o próprio governo. Como entender um governo que vem a público, em cadeia nacional de televisão, informar o investimento de bilhões de reais em rodovias, com o propósito de reduzir os valores dos fretes e permitir entrar em vigor uma lei com regras absurdas, como essas que acarretará o inverso, ou seja, um aumento dessa dimensão em valores do frete. Como entender uma política dessa, exatamente no momento em que o governo anuncia, quase que diariamente, medidas de combate à crise econômica mundial, como redução de impostos, incremento à produção, incentivo ao consumo e aumento de empregos? Onde está a equipe econômica do governo que ainda não percebeu a gravidade da situação? O país não pode naufragar por incompetência administrativa. Preferimos acreditar que o que está confundindo o governo seja a incoerente pressão que vem sofrendo do Ministério Público do Trabalho,
da Secretaria de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho e das confederações de trabalhadores que, baseada na sua filosofia dos direitos dos trabalhadores e das conquistas dos trabalhadores, estejam muito mais inclinadas nas generosas arrecadações que advirão dos passivos trabalhistas provocados por essa lei. Assim, urge a necessidade do governo determinar medidas de maneira a suspender imediatamente a fiscalização e proceder às respectivas correções nessa texto de lei absurda. Diante do gravíssimo quadro que se apresenta nesse momento e até que as coisas comecem a clarear, nossa orientação a todos os transportadores rodoviários de cargas do Brasil é a seguinte: primeiro, se o seu caminhão está vazio, não carregue, a não ser que o contratante reajuste o frete em pelo menos 35%, o que é quase impossível isso acontecer. Segundo, se o caminhão está carregado, não viaje, a não ser que o contratante concorde em complementar o frete em pelo menos em 35%, o que também não será muito difícil, em conseguir. Terceiro, não decida correr o risco de viajar assim mesmo. Em qualquer curva ou posto de fiscalização das estradas, você está arriscado a ser abordado pelos policiais rodoviários e ter de encarar sérios problemas relacionados e pesadas multas, perda de ponto na carteira e até mesmo, dependendo da situação, ter o veículo retido. Além do mais, você estará vulnerável a ter de futuramente responder judicialmente pelo passivo trabalhista do motorista que, dependendo da circunstância do processo, você estará correndo o risco até mesmo de ter que indenizar o motorista com o seu próprio caminhão. Sabemos que muitos companheiros precisam viajar porque têm prestações para pagar, além de outras dívidas, porém desta vez não vale a pena correr o risco, com grandes chances até mesmo de falir e ter de mudar de profissão. Se todos, sem exceção, conscientizarem-se da gravidade da situação, assumirem as suas responsabilidades individuais e, se não viajarem, irá ocorrer um colapso de transporte rodoviário de cargas no país e o governo, em poucas horas, terá de definir as soluções para a volta à normalidade. Caso persista o tráfego de caminhões em qualquer rodovia, estará caracterizado tratar-se de transportadores irresponsáveis, preparados para burlar a lei, ou até mesmo utilizar-se de corrupção junto à fiscalização das rodovias. Outra hipótese seria tratar-se de transportador desinformado e alheio aos riscos que ele próprio está correndo, e neste caso, como um gesto de companheirismo, devemos informá-lo do problema e convencê-lo a não prosseguir a viagem. Voltaremos a informar a qualquer momento. Boa sorte a todos. Assinado pelo presidente do movimento, Nélio Botelho. E, senhor presidente, eu faço um apelo agora como parlamentar ligado à produção do país, à agricultura brasileira. Senhor ministro do Transporte, senhor ministro da Cidade, senhor ministro da Justiça, acordem, tome uma posição. Solicito
adie pelo menos uns 240 dias, foi o nosso pedido, para que essa casa possa rever essa lei. Essa lei é um absurdo, foi um equívoco a aprovação dela. Nós não podemos prejudicar o governo da presidente Dilma, que é um governo honesto, trabalhador, está propenso a melhorar o país. E alguns ministros estão dormindo. Não pode, precisa acordar. Muito obrigado, senhor presidente. Para uma breve comunicação, o eminente deputado Simão Cecim, presidente da Comissão de Minas e Energia desta Casa, que hoje estava no Palácio Planalto, representando o Congresso Nacional naquela importante solenidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho à tribuna desta Casa para registrar a minha revolta, a minha angústia, a minha dor com a morte de 6 jovens, Vitor Hugo,